Glória a Deus, irmãos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem sentar, meus irmãos. Eu fico muito feliz e grato a Deus pela riquíssima oportunidade. Irmã Luciana, as irmãs que estão à frente do trabalho aqui do Círculo de Oração. Agradeço a Deus pela vida das irmãs, que Deus continue abençoando e usando poderosamente esse Círculo de Oração, que tem sido um canal de bênçãos nessa congregação. Aos irmãos dirigentes que estão à frente do trabalho, irmão Odilon, irmão João Cândido, que Deus continue dando graça, força e sabedoria aos irmãos, porque não é fácil ser dirigente, não é fácil, tem as dificuldades, assim como não é fácil ser coordenador. É só a misericórdia de Deus para nos ajudar. A minha gratidão à minha esposa, à minha família que tem nos acompanhado, a Deus, lógico, em primeiro lugar a Deus por tudo que Deus tem feito, nos proporcionado, a minha família, meus tios e minhas tias que estão aqui, Maldar Paulina, a Mancida, a Marlete, o Evaldo, Deus abençoe grandemente a vida de vocês por estarem aqui nesta noite. Meus irmãos, essa semana foi meio complicada, que no domingo eu dei uma desperta, estava meio ruim, falei assim, vou lá tomar uma injeção que vai ser o canal, irmão Valdireno. Essa injeção já vai vir, já vai bater a gripe, e deu errado. A injeção melhorou, mas a gripe veio. Garganta ficou ruim, o corpo ruim essa semana, até tinha falado para o Farlin, prepara aí, porque eu não sei se eu vou dar conta não. Vai com uma mensagem, eu falei, não, pelo amor de Deus, e chega aqui, o irmão quase prega no meu lugar, eu não dou conta. Eu não entendo isso, e depois fala que não dá conta. Isso é uma benção, irmãos. Mas o nosso Deus, Ele é maravilhoso, e Ele sempre tem um controle de tudo. Tudo está nas mãos dEle. Nós programamos, às vezes, da nossa maneira, no nosso pensamento, e de repente Deus faz de uma forma diferente. Deus vai lá e muda a trajetória de tudo. Tem alguns aí no nosso meio dos jovens aí, irmã Luciana, que eles não falam nem... Tem uma que eu estou no pé dela aqui, sabe? Ela sabe quem que é. Mas eu acredito que ainda antes de Deus me tirar desse cargo aqui, Deus ainda vai usar ela na minha frente, eu vou ver ela falando no microfone aqui, mas ela é medrosa, viu? E é uma benção. É uma bênção. O interessante, irmão Valdir, das pessoas que elas retêm o talento que Deus dá, e às vezes numa reunião ali, quando elas abrem a boca, você fala assim, meu Deus, o que é isso? E a pessoa, não, eu não sei falar, se soubesse então, misericórdia. Né, Giovana? É isso aí, ó, que maravilha, que bênção. Meus irmãos, eu estou muito feliz com o nosso Deus. E a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Porque ela é uma palavra que ela é dos indignos. A Bíblia é um livro dos indignos. Por que, irmão Patrick? Por que a Bíblia é um livro dos indignos? A palavra do Senhor fala que Moisés ele era gago e tinha um passado difícil. Davi falou gravemente. Pedro negou a Jesus. Paulo perseguia a igreja. Aí vem, Deus nunca escolhe pessoas prontas. Deus escolhe pessoas que têm um coração aberto para ser usado por Ele. Deus nunca quer a pessoa perfeita. Deus nunca quer o ser humano melhor. Deus quer o pior. E Ele é maravilhoso, porque Ele olha para dentro de nós e conhece o nosso coração. Às vezes nós colocamos um terno, uma gravata, nós passamos aqui na rua, a pessoa, é crente. Mas ninguém sabe o que está no coração daquela pessoa. A angústia que talvez ela tenha carregado, aquela dor que ela carrega no seu peito, porque ser crente não é fácil. E a Bíblia fala que nós teríamos dias difíceis. E a Bíblia vem nos confrontando no livro de Marcos, no capítulo de número 10, com a história do cego Bartimeu. Por quê, irmão? Porque ela fala assim, que no capítulo de número 10, no versículo de número 47, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, um cego, que já sabe-se lá quantos anos, a Bíblia não nos dá a idade dele, mas ele sabia a rotina dele todos os dias, que era ficar na entrada de Jericó, para pedir esmola, porque ele era condenado a cegueira, ele não tinha. E muitos acreditavam que por ele ser cego é porque alguém pecou na família dele. Alguém tinha feito algo de errado. Então, ele estava pagando o preço dos pecados dos seus familiares. E ele estava ali, no mais um dia cotidiano, para pedir esmola, para pedir ajuda, para pedir um pão, pelo menos para comer. Quem sabe já fazia uma semana que ele não comia, que ele não tinha um alimento, mas ele foi mais um dia para aquela situação miserável de pedir esmola.
E está lá o cego Bartimeu, com a sua identificação, que era a capa, identificava-se de longe que ele era um cego, um pedinte, e lá estava ele. Mas naquele dia algo diferente aconteceu. Assim como na nossa vida nós temos a certeza e a plena convicção de que somos escolhidos por Deus, e que todos os dias quando nós amanhecemos o Espírito Santo nos acompanha, a diferença é que ele não tinha isso naquela época. Mas a diferença entre nós e o cego Bartimeu aqui hoje é que nós, muitas das vezes, não lançamos mão da capa que nos prende diante de Deus. Nós preferimos nos fechar e deixar a dor ou a angústia tomar conta da nossa alma e esquecermos de quem é o Deus que nós servimos. Quando o cego Bartimeu viu que ali poderia haver uma luz, uma esperança de uma vida nova, ou de quem sabe Deus curar ele, Jesus curar ele, porque com certeza naquela época todos falavam, rapaz, tem um tal de Jesus aí, o mestre, o professor, ele é muito inteligente, como o Mateus leu aqui, ele não era lindo de formosura, mas com certeza comentava, rapaz, de onde ele passa, ou até um tal de Jesus de Nazaré. Ainda a própria Bíblia fala que tem alguns que falam de Nazaré, mas Nazaré não dá nada bom. Como é que esse cara é de Nazaré? Não, mas é de Nazaré, e não, onde ele passa, alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece, faz a diferença. E de repente o cego está lá, e ele escuta um barulho, e ele escuta a multidão, e aí ele já vira, e ele não grita mestre, ele não grita professor, ele grita Jesus de Nazaré, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele lembra da profecia messiânica, o filho de Davi, o Messias, que é o nosso Jesus, e começa a clamar. E ele começa a clamar sem medo da multidão. O que nos cerca muitas das vezes é que nós também tentamos clamar, nós também tentamos buscar, mas sabe o que acontece na nossa vida? É que muitas das vezes nós não temos muitas experiências com Deus. Nós estamos engateando, e no processo de engatear, assim como uma criança, às vezes ela cai, ela machuca, ela esfola o joelho, mas ela não desiste. E nós, às vezes, maduros, que conhecemos a palavra, conhecemos o nosso Deus, no nosso processo de caminhada, a gente desanima. Tem dias que a gente acorda e acha que Deus já nem ouve mais a gente. Tem dias que a gente levanta da nossa cama e olha para o céu e fala, Senhor, aonde Tu estás? Por que o Senhor não me ouve mais? Será que as minhas orações nunca chegaram diante de Ti? Mas o cego Bartimeu, ele não tinha essa oportunidade que nós temos hoje. Ele só tinha aquela meta, se eu clamar, se eu gritar, quem sabe Ele vai me ouvir. Quem sabe? E nós já temos essa liberdade. Em Jeremias 33 fala assim, clama a mim, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então a palavra ela já vem de encontro conosco, nos dizendo, clama que eu tenho para te oferecer, clama. Mateus vem e fala assim, porque para Deus nada é impossível, mas o meu impossível coloca Deus incapacitado de me ajudar. Muitas vezes nós nos rebaixamos diante das nossas dificuldades e deixamos de crer no soberano Rei dos Reis. Mas o cego não tinha mais esperança, para ele já não tinha mais solução, e a multidão, cala a boca, fica quieto, você está atrapalhando o andamento aí, não, filho de Davi, tem misericórdia, me ajuda, Jesus, me ajuda, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, eu estou aqui nessa escravidão, nessa luta, eu não enxergo, eu não tenho o que comer. Ele não olhou para as pessoas, ele não olhou para a multidão, ele olhou para a solução, que é Jesus. E nós, aonde nós estamos olhando? Para onde está a nossa fé? No momento de tantas turbulências que nós estamos passando no nosso país, tantas pessoas incrédulas, a maldade tem tomado conta do ser humano, o ser humano anda corrupto, está difícil hoje fazer uma negociação com uma pessoa de boca. Meu tio daí está há quantos anos, quando um homem falava assim, eu te dou minha palavra que tal dia eu vou lá resolver, não era assim, tio? Hoje em dia você não pode confiar, tá? Que o meu querido tem comércio,
Se fizer isso, ele quebra. Estou mentindo, meu querido? Mateus também, não, tal dia eu te pago. Nunca mais. É a misericórdia de Deus, irmãos, porque está difícil as coisas, e nós muitas vezes no recorrer do dia a dia, nas nossos trabalhos, serviço, problemas dos dias a dias, nós começamos a esquecer de quem nós servimos, de quem nós adoramos, porque tem dia que é difícil, irmão. Irmão, quem nunca acordou aqui nessa noite, acordou um dia da vida e falou assim, não dá mais para continuar. Está difícil ser crente, está difícil, é muito problema, é muita dificuldade, olha, eu não sei o que eu vou fazer, parece que não vê solução mais, parece que as coisas, mas sabe por que isso acontece? É porque nós esquecemos da grandeza do nosso Deus. Como o nosso Deus é maravilhoso, irmãos, como é maravilhoso saber que nós fomos alcançados pela graça, porque se fosse por merecimento, irmão, nenhum de nós estaríamos aqui. Nenhum de nós. Aí essa graça está lá no cego de Jericó, quando Jesus olha para ele e fala, não, traz esse rapaz aí, traz ele, a graça alcança, Jesus alcança ele através da graça e fala, traz ele até mim. E aí o cego vai de encontro a Jesus. Os irmãos me perdoam, mas a garganta está uma benção. E o cego vai de encontro a Jesus, meus irmãos. E Jesus tão bondosamente, eu imagino a cena daquele cego, ele não enxerga nada, ele está aqui, de olho fechado, e Jesus na frente dele, Jesus fala para ele assim, o que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Senhor, que eu veja. Eu só queria poder enxergar. E nós temos essa oportunidade, meus irmãos, de enxergar a graça do Senhor na nossa vida, a presença do Espírito Santo em nós. Todos os dias, quando nós acordamos, abrimos os nossos olhos, nós vencemos uma batalha. Nós estamos aqui pela misericórdia dEle. E às vezes no dia a dia a gente vai desanimando, vai desfalecendo. Às vezes nós tropicamos, como eu disse aqui, e nós pensamos em desistir. Quantos jovens que não estão aqui, quantos jovens que estão, mas já estão desanimados, já estão, irmão, eu já não estou nem aí, eu estou aqui, mas, Jesus não mudou, Jesus continua sendo o mesmo, Jesus batiza, Jesus cura, Jesus transforma. Quantas vidas os meus tios vão visitar no hospital lá, que Jesus já fez a obra, que Jesus salvou, que Jesus curou. Ele não mudou. O interessante é que nós mudamos. Nós falamos assim, nós queremos viver um avivamento, mas você vai orar de 10, ora 2. Mas e aí? Como é que o avivamento chega só para 2? Como é que o avivamento pega a igreja, se a igreja só ora 2, 3? Meus irmãos, a garganta está terrível. Mas a palavra que eu trago nesta noite para os irmãos é que Deus é fiel, irmãos. Eu não merecia estar aqui, eu não merecia ser um coordenador, eu não merecia ser um presbítero. Às vezes ainda sempre falo isso, eu olho e falo, Senhor, eu não sou digno, não sei o que tu vês em mim. Eu lutava o dia inteiro falando, Senhor, por que o Senhor insiste em me colocar para pregar? Eu não sirvo para pregar, eu não sou capaz, mas a misericórdia do Senhor é tão grande. A graça dele é tão grande sobre as nossas vidas, meus irmãos. Eu fico vendo o que Deus tem feito na minha vida, na vida de vocês que estão aqui. Rafael Simões, cooperador da igreja. Meus irmãos, eu me alegro de coração, de alma, de ver os irmãos crescendo nesta obra. Eu não tenho aquela coisa de achar, não, é só eu. Não, eu não sou nada, é Jesus que faz a obra, e que Jesus levanta coordenador melhor do que eu, que Jesus levanta cantora cheia do Espírito Santo, que Jesus levanta jovem cheio do Espírito Santo, porque essa obra é para ele, é para que o reino dele cresça, e que nós possamos nos disponibilizar, assim como eu falo, Senhor, eu estou aqui, eu quero ser útil para ti, que nós possamos fazer isso.
nos colocar para ser instrumento. Jesus quer usar, Jesus quer renovar, Jesus quer batizar, como nós estamos nos colocando nesta obra. Jesus quer te usar, Vinícius. Quem sabe ser o coordenador da UMADEF. Às vezes nós ouvimos tanto status, o coordenador da UMADEF. O coordenador da UMADEF é o menorzinho do jovem, porque só Deus sabe o tanto que ele ora e pede: Senhor, tem misericórdia, Senhor, sustenta a juventude, Senhor, capacita o jovem, Senhor, dá força, Senhor, usa o jovem, tira um jovem de comunhão, o coordenador está lá, mas a esposa: Senhor, tem misericórdia, dá força, Jesus, não deixa aquela jovem desanimar, Senhor, aquela jovem que não vem mais no ensaio, desapareceu, meu Deus, tem misericórdia, o que eu faço para ajudar? Essa é a nossa vida que estamos aqui, meus irmãos. Porque nós amamos esta obra, nós amamos poder ser útil no reino, e que você tenha no seu coração o desejo de ser útil para Deus, útil para o reino. Não venhamos ficar só nas coisas materiais deste mundo, pensando na casa, no carro, no bem-estar, nas viagens, porque isso tudo vai passar. E quando chegar o grande dia de prestar conta diante de Deus, o que você tem feito para Deus? O que eu tenho feito para Deus? Os dias difíceis, Ele vem, Ele nos aperta, nos deixa triste, nos deixa abatido, que a gente às vezes até fala assim: Senhor, não, já dá um jeito aí, me tira logo que eu não aguento mais. Mas como o cego Bartimeu, irmãos, ele chegou no limite, que não tinha mais esperança. Nós possamos lembrar que nós temos o sumo sacerdote, que intercede por nós, o Espírito Santo, que nos dá vida, que nos restaura, que quando chega o dia mau, que nós olhamos para todos os lados e não vemos saída, nós possamos olhar para o céu: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e este Senhor é quem nos sustenta nesta noite, e que nós possamos ficar firmes neste mesmo compromisso de buscar a presença dEle e ser cheio do Espírito Santo. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.